É engraçado que a competição, se você pegar a classificação geral, né? Porque há essa necessidade, por conta do regulamento, de ser feito esse exercício em decorrência para ver o cruzamento das equipes. E o MAC está ainda em segundo na geral, né? É somado as duas fases, o que mostra que o regulamento. Ele continuaria hoje em segundo? Em segundo. Primeiro, na primeira fase, terminamos em primeiro. Somente o Capivariano acabou passando a nós na pontuação. Mas, assim, não que as outras equipes que estão lá entre as quatro não mereçam lá está, é o regulamento, né? Se fosse uma situação de como a Série A2 ou um outro momento da 3 de mata-mata, pode ser que a gente estaria em outra situação, mas é o regulamento, a gente tem que respeitar. Não fizemos uma boa segunda fase, é fato, todo mundo viu isso, né? O que é legal, Marcos, o que a gente percebe hoje é que o Marilins voltou a falar do MAC, né? Não tinha isso mais, né? E essa pergunta é a que mais é me feita nos últimos 10 dias, né? O que aconteceu, né? Ontem à noite, pra você ter uma ideia, o Flávio tava batendo um papo com o Flávio depois vai falar um pouco da história dele pra você, mas o Flávio é de São Paulo indo pra cá, e eu tava com dois amigos, dois colaboradores do MAC, e falava, cara, o que aconteceu, né? Já tem uma explicação? Já tem algo na cabeça? Não tem um motivo, né? É uma reunião de fatores, mas até por questões, diversas situações, eu tenho atribuído, neste momento, eu digo o seguinte, olha, o assédio que nossos atletas sofreram desde a Copa Paulista, e até eu fiz uma colocação numa entrevista que eu dei hoje à tarde, e passou, já deve ter passado lá pro pessoal do Jorge e do Ronaldo lá do Canal 4, que ele me fez essa pergunta também, né? Eu falei do elenco, do time formado que foi vice-campeão da Copa Paulista, que ficou até agora, não dizendo que seria o motivo ou não, porque o 15 mudou o elenco, mas não que isso fosse o motivo ou não da nossa não classificação para a semifinal para o jogo de acesso, mas no sentido de que desde a semifinal, aliás, desde a final do ano passado, que nós fomos vice-campeões da Copa Paulista, que nos credenciou para a Copa do Brasil, que o assédio nesses atletas foi uma coisa fora do normal. E ao contrário de que muitos imaginam, nessa divisão, não existe, via de regra, negociações financeiras, só com atleta jovem. Então, você tem um atleta ali de 25 anos, é muito difícil um clube mediano pagar para o outro para liberar. Acontece, mas é muito difícil, né? E aí, se vocês pegarem pela imprensa aí, no final do ano passado tem uma fala minha bem clara, ó, não sai do Marília ninguém desde que não pague as verbas, a multa rescisória. Por quê? Porque o que acontece? Eu tinha salário em dia, como a gente teve agora, e tinha os encargos em dias, que é o que pode culminar numa eventual rescisão antecipada do contrato desses atletas. Então isso não ia acontecer. Esses atletas não iam permanecer tanto que permaneceram para a Série A3. Só que o assédio existiu e 2, 3 atletas na ocasião vieram conversar comigo e nós falamos do projeto. E o projeto ele não se encerra agora. O projeto tinha uma continuidade, né? Tem. É claro que agora a gente vai mudar um pouco o rumo, porque não deu certo. Sim. A gente não subiu, a gente queria subir. E a gente tem que se reciclar, se renovar, se reinventar. Corrigir a rota. Corrigir a rota. Só que muitos contratos vencem agora em maio, que era o término da 3. Talvez aí, não sei de cabeça, mas uns 70% do elenco venceria agora. E aí esses clubes ficaram de olho, porque isso é público, tá no site da federação, tá no BID, tá na CBF. E aí, meu amigo, continuou o time bem. O vice-campeão da Copa Paulista liderou a primeira fase da competição da Série A3 esse ano e começou bem a segunda fase. Muita coisa que a gente nem fica sabendo, porque se eu te ligar, o Neto não vai ficar sabendo, né? Mesma coisa, esse assédio. E aí, é duro a gente ficar falando muito disso, né? Porque a vida continua, eu vou estar lá ainda, não posso atrapalhar a sequência do MAC. Mas não tem outra explicação. O Guilherme, o nosso ex-treinador, deu uma entrevista esses dias aí que eu vi que o pessoal repercutindo. A gente foi visível que caiu a produção de um ou outro, etc. Mas perdemos as partidas que tinham que vencer, não classificamos e precisamos recalcular a rota, como você me colocou, e seguir. Alisson, mas para entender, esse assédio, você acredita que o fato de o cara ter lá tipo uma proposta, um convite e tal, ele faz corpo mole? Mexe com ele? Tem que ser o contrário, isso aí? Vamos lá. Existem pessoas e pessoas, né? Acredito que pode ser que sim. Talvez que comigo não aconteceria isso. Como com muitos não aconteceu. Você é um profissional, mas você quer melhorar, né? Você quer estar em alta ainda. Mas talvez... Isso aí não aconteceu com o Marília Atlético Clube, né? Não acontece com o MAC. Deve ter acontecido... Deve não, aconteceu. A gente
Muito embora nós estamos aqui em Marília cuidando do MAC, mas Não, a gente é. observa aí Brasil afora esse tipo de situação. Infelizmente, acontece. Eu até acredito, né, que o corpo mole eu acho que é muito difícil de ser feito. A maior preocupação que eu tenho nessa questão é o foco. Né? É onde começa a mudar o foco, o cara está na concentração e está falando com o empresário já está vendo já uma outra proposta, ele está no vestiário e, sabe, isso... Ganhar ou perder não vai mudar para ele, né? Não vai. E o cara entra em campo, às vezes, com outra preocupação. Isso que, para mim, é o maior problema desses assédios que acontecem. E aí, curtiu esse corte? O MN Entrevista acontece no CW15 Cowork, um espaço incrível, bem no centro de Marília, na 15 de novembro, 747. Para você que é advogado, psicólogo, nutricionista, um profissional liberal, quer um espaço adequado para atender os seus clientes, venha conhecer. É um espaço muito legal e vale a pena você conhecer. Bom, com a gente também na parte técnica está a RAF Produtora e eu quero te convidar para seguir a RAF Produtora nas redes sociais. A RAF Produtora é soluções audiovisuais para você.